Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria aqui conhecer pessoalmente o pastor Álvaro, agradeço os predicados, gentis, delicados, né? Foi uma alegria também conhecer o pastor Beto, vários pastores aqui, pastor Marcos, acabei de conhecer agora o pastor João, e outros irmãos, o outro querido pastor, me perdoe, eu sei que começa com H, não lembro do restante, né? Então, é homem com H, tá vendo? Pronto, glórias a Deus, né? Mas eu sou pastor de uma igreja independente, uma igreja evangélica independente de São Paulo, que se chama Igreja Evangélica Jaboque, e trabalho nessa área que envolve Bíblia e teologia na docência, em cursos de graduação e pós-graduação já há alguns anos. E é uma grande alegria, uma enorme satisfação estarmos aqui nesse estado tão maravilhoso, tão acolhedor, tão hospitaleiro, com pessoas igualmente muito gentis, amáveis, afáveis, e especialmente com vocês nessa noite, tanto aqui presentes como os queridos irmãos que nos assistem aí de forma online. Bom, o nosso querido pastor, ele nos direcionou aqui um tema bem simples, aliás, temas bem simples, percebam, né? Por exemplo, aqui, o tema que envolve a Trindade, um dos assuntos simplesmente mais complexos, mais difíceis, e ainda bem que o título que foi dado é um mistério da Santíssima Trindade. É bom, pastor Álvaro, porque qualquer tipo de pergunta que queiram fazer para me encurralar, eu falei, olha, você não percebeu no título, é um mistério, né? Então eu tenho como sair aí pela tangente aí, aquelas perguntas mais difíceis, sem dúvida alguma. Eu direi que respondê-las é difícil, é um mistério, e eu passarei essas mais cabeludas para o querido pastor Álvaro ou os demais pastores. E por fim, um último texto, e eu deixei ele de propósito no final, porque ele é um texto problemático em termos manuscritológicos. Por quê? Porque esse texto de 1 João 5,7, muito conhecido por nós, talvez não por todos, mas por boa parte dos cristãos, ele não aparece nos melhores e mais antigos manuscritos gregos. Motivo pelo qual, dependendo da Bíblia que você tiver, se for uma NVT, uma NVI ou alguma outra Bíblia, talvez exista uma nota de rodapé, e dependendo até da Bíblia, esse versículo pode estar entre colchetes ou talvez nem apareça na Bíblia. Por quê? Porque ele não está presente nos manuscritos gregos chamados melhores do IV século em diante, bem como aqueles mais antigos, né? Então 5,7. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, ok? A palavra, seria aqui uma referência a Jesus, né, hipoteticamente, e o Espírito Santo. E esses três são um. Então existem estudiosos que entendem que 1 João 5,7 foi acrescentado ao texto de João, talvez por algum fã da Trindade, que para querer defender a Trindade a qualquer custo, ele acabou colocando esse versículo no texto de 1 João, a fim de, digamos ali, externar ou expressar a sua predileção teológica trinitariana, visto que é um texto, como eu disse para vocês várias vezes já, não está presente nos melhores manuscritos gregos. E um pouco mais adiante, nós teremos a Trindade nos pais da igreja. Quem são os pais da igreja? Também chamados, em alguns contextos, sobretudo católicos, de padres da igreja. Mas padres não é uma nomenclatura necessariamente correta, porque para nós cristãos, sobretudo brasileiros, o termo padre, ele automaticamente irá nos viabilizar uma perspectiva católica, né? Se você ouve a palavra padre, o que você pensa? Você pensa numa ideia católica, né? Numa pessoa de batina, aquela coisa toda, né? Mas a ideia não é essa. A ideia é de pais da igreja. E quem são os pais da igreja? Foram pastores, de forma bem resumida, popular e prática. Os pais da igreja foram pastores, bispos, teólogos, filósofos, autores cristãos, apologistas cristãos, isto é, defensores da fé cristã, que, cronologicamente falando, sucederam os apóstolos. Resumindo, colocando de outra forma, o último apóstolo do Novo Testamento, evidentemente, foi João, que ali morreu possivelmente entre os anos 95 a 100
depois de Cristo, obviamente. Então, depois do ano 100, dependendo da contabilização, quer ocidental, quer oriental, do ano 100 até 650 ou 750 depois de Cristo, portanto, no máximo até meados do 8º século, nós temos o período da patrística ou dos pais da igreja, que foram esses teólogos, bispos, estudiosos, filósofos que escreveram sobre a fé cristã, que buscaram sistematizar a fé cristã, que buscaram comentar textos bíblicos, assim por diante. Aliás, existe uma editora de São Paulo, que se chama Paulus, que tem uma coleção, não completa, mas grande, de obras de pais da igreja. Né? Por exemplo, Agostinho de Hipona, Tertuliano, né? Cirilo de Alexandria, Clemente de Roma e tantos outros, uma série verdinha, capa dura, da editora Paulus, que é uma editora católica de São Paulo. E é importante estudarmos os pais da igreja porque, até então, até poucos anos, pais da igreja eram um assunto mais circunscrito ou limitado a contextos católicos. Mas de alguns poucos, mas bons anos para cá, os protestantes parece que descobriram os pais da igreja e começaram a estudar sobre eles. Né? Algo que até então estava mais circunscrito, como eu disse, a círculos católicos, né? A teólogos católicos, padres e tantos outros. Mas percebam que os pais da igreja são importantes, porque eles vêm desenvolver, a aprofundar e às vezes sistematizar conceitos ou doutrinas que hoje, às vezes, nós defendemos e nem sabemos que certas crenças que eventualmente tenhamos vêm deles. E a gente talvez nem saiba disso. Quer saber de um exemplo desses daí? A Trindade. O nosso conceito de Trindade, veja bem, o conceito, ele vem dos pais da igreja, não vem da Bíblia. Porque a Bíblia não apresenta nenhum conceito de Trindade. Essa ideia, Deus é um, essência, mas subsiste ou coexiste em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa ideia veio de um pai da igreja chamado Tertuliano, que aliás é o último, não à toa, que nós mencionaremos já daqui a pouco. Então perceba, a gente crê na Trindade porque um teólogo e advogado cristão lá do 2º século até o iníciozinho do 3º formulou essa conceituação. Então a nossa fé vem, por exemplo, a partir da conceituação dele. Ela não vem diretamente da Bíblia. Vocês estão entendendo? Olha que coisa interessante. Dentre tantas e tantas e tantas outras crenças que temos, que elas são mais frutos da exegese e da interpretação de pais da igreja do que de uma leitura direta da Bíblia.